Atos capítulo 10. Nosso Deus está presente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, o poder de Deus se manifestou maravilhosamente no louvor. E o Senhor continua presente entre nós. Irmãos, essa tarde eu fui acometido de uma enfermidade, uma intoxicação alimentar. Eu estava acamado até antes de vir aqui para o culto, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas a glória do Senhor está conosco, a glória do Senhor nos sustenta. Apesar de enfermo, estou aqui de todo o coração. E como diz a palavra, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Como diz em 2 Coríntios 12. Então vamos ficar de todo o coração na presença do Senhor. Meu Deus, dá graça nesta noite. E opera abundantemente em cada vida, Senhor. Nela canto, rideás. Nela bassuda radiconta lá da radiás. Tu és o Deus dos milagres, o Deus das grandes coisas, o Deus que abriu o mar vermelho, que derribou as muralhas de Jericó, que parou o sol e a lua em suas rotações respectivas, pela intercessão de um homem. Na canta ridhariás, que pela palavra profética de um homem o Senhor cerrou os céus e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Quem é como o Senhor? Deus tremendo, Deus vivo, que habita nas alturas, mas se encurva para ver o que há nos céus e na terra. Glória a Jesus. O Senhor opera com poder em nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor. Atos capítulo 10. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Irmãos, a igreja nasceu em Jesus, porque Jesus disse em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, como diz em João 20, os discípulos estavam fechados com medo dos judeus, mas Jesus se pôs no meio deles, rompendo todas as barreiras. Não existe porta, não existe janela, não existe demônio, não existe inferno que segure o poder de Jesus. Não existe vício, não existe pecado, não existe problema. Deus é grande. Fala para mim assim, Deus é grande. Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Em Lucas 24 diz que Jesus ainda ordenou que ficassem em Jerusalém, até que do alto recebesse a promessa do Pai. Diz em Atos 1 que os apóstolos restantes ficaram junto com as mulheres, com os irmãos de Jesus, ficaram reunidos em Jerusalém em oração, até que no dia de Pentecostes desceu o poder do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Não se concebe a igreja de Jesus sem o poder do Espírito Santo. Irmãos, a igreja tem poder sobrenatural. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga glória a Jesus. Não é uma palavra, não é uma história, não é algo para aumentar a nossa cultura, ou não é uma história bonitinha de um bebezinho deitado na manjedoura. Ele não é bebê mais. Fala, irmão, assim, Jesus não é bebê. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, assentado à destra de Deus para sempre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nosso Deus para sempre. Aleluia. Diz ali a cidade de Cesareia. Cesareia era a capital romana de Israel, onde tinha as maiores corporações militares romanas, tanto que este homem Cornélio era um gentil. Gentil quer dizer aquele que não era judeu. Ele era romano, empregado do exército, diz ele centurião da corte chamada italiana. Centurião, porque ele era comandante de uma centúria, 100 soldados. Diz o versículo 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo
orava a Deus. Esse homem era devoto a Deus, apesar de não conhecer a verdade, não conhecer o caminho, não sabia nada, mas mesmo assim ele se dedicava a Deus. Todos devem se entregar a Deus, todos devem temer ao Senhor. Eclesiastes 12 diz assim: a suma de todas as coisas é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Diga glória a Jesus. Piedoso quer dizer dedicado, devoto a Deus. Fazia muitas esmolas ao povo. Irmãos, religião é avesso ao comércio, porque comércio tem característica de lucro, e devoção a Deus é avesso ao lucro, porque devoção a Deus tem íncito em si a generosidade, a liberalidade. Diga glória a Jesus. O comércio vende, o devoto a Deus dá liberalmente. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão em vosso colo, diz em Lucas 6. Diga glória a Jesus. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado, diz em Provérbios 11. Fazia muitas esmolas ao povo. Não existe uma pessoa que seja devota a Deus e que seja insensível à miséria humana. Este homem fazia muitas esmolas porque na época quem habitava na Palestina era muita miséria, eram muito pobres. Por isso que Jesus disse, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e Ele me ungiu para evangelizar os pobres. De contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Claramente, as coisas de Deus são claras, não são subjetivas. Eu acho que eu vi, eu penso desta forma. Não, viu claramente numa visão. Repita comigo: Deus se manifesta. Mas esse texto vai falando de manifestações de Deus de diversas formas, em diversos lugares, para diversas pessoas. O anjo chamou Cornélio pelo nome, porque o anjo não sabe todas as coisas, mas Deus sabe. Não se pode adorar anjo. Diga glória a Jesus. O anjo que revelou o Apocalipse a João, diz ali em Apocalipse capítulo 22. E quando ele me mostrou todas essas coisas, eu me ajoelhei aos seus pés para o adorar. Mas ele me disse: não faças tal, eu sou conservo teu e de teus irmãos. Adora a Deus. Fala, você adora a Deus. Glória a Jesus. Versículo 4, qual fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, repita comigo: toda manifestação espiritual verdadeira produz temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. Que é, Senhor? Disse-lhe o anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória tua diante de Deus. Não apenas as orações, irmãos, a verdadeira devoção a Deus, ela pratica alguma coisa, ela promove, ela não fica guardado em si mesmo. Diga glória a Jesus. A fé sem obras é morta, diz Tiago capítulo 2. Paulo escreveu a Tito: que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras, porque essas coisas são necessárias e proveitosas aos homens. Isso sobe para a memória diante do Senhor. Repita comigo: as nossas orações sobem a Deus. Glória a Jesus. Por isso que diz Cornélio que ele orava de contínuo a Deus, sempre. Fala assim: tem que orar sempre. Glória a Jesus. Agora pois, versículo 5: agora pois envia homens a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O anjo nada mais falou, não proclamou nada. O anjo não pregou o evangelho a Cornélio, porque os anjos não podem pregar. 2 Pedro 1 diz assim: para as quais coisas os anjos bem desejam atentar. Desejam, mas não lhes foi concedida esta graça, que foi apenas a nós, homens convertidos ao Senhor Jesus. Diga glória a Jesus.
Em Gálatas 1, Paulo diz assim: ainda que nós ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que receberdes, ou se receberdes algum outro espírito além destes, que seja anátema. O anjo não anunciou nada, mandou chamar Pedro. Diga glória a Jesus, que era apóstolo de Cristo Jesus. Existem alguns que dizem que um anjo desceu do céu e entregou para um certo homem dos Estados Unidos um óculos, e com este óculos este homem começou a enxergar o evangelho de uma outra forma, e ele até modificou substancialmente o evangelho. Farmas de misericórdia, nunca. Os anjos não fazem isso jamais. Se faz isso é demônio. Outra aparição, essa é uma aparição feminina que ocorreu em Portugal. Faz misericórdia, não poderia ser em outro lugar? Diga glória a Jesus. Falando coisas, irmãos, ninguém vai falar mais nada. O que Deus tinha a dizer ao mundo, Ele disse em Jesus, o verbo vivo que desceu do céu. Dê mais uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cornélio orava e dava esmolas, mas era pouco, faltava alguma coisa. Ele te dirá o que deves fazer. Pastor, mas eu não faço mal a ninguém. Pastor, essa obra aí dos viciados, assim, isso é muito bonito, isso é tudo muito bom, mas eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu não faço mal para ninguém. Deus precisa te dizer o que você deve fazer. Fala assim, Deus precisa falar contigo. Você é bonzinho? Cornélio também era, mas não é suficiente. Diga glória a Jesus. Pastor, mas se um anjo vier na minha casa, eu acredito. Serve este aqui? Diga glória a Jesus. A palavra do Senhor diz que o pastor é o anjo da igreja. Serve esse anjo? Pergunta para assim, serve esse? Diga glória a Jesus. Versículo 7. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Irmãos, Cornélio, ele e toda a sua casa adorava a Deus. Nós vamos ver ali mais para frente que ele chamou todos os parentes e os conhecidos, os vizinhos, e aqui diz que ele tinha até um piedoso soldado ao seu serviço, também mais um devotado a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, quer dizer, as pessoas se atraem nesta terra. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro de tolos será afligido. Provérbios 13:20. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, as pessoas acabam se atraindo. Você atrai que tipo de pessoas? Ou você é atraído por que tipo de pessoas? Quando tem uma rodinha de samba, você lá está? Faz misericórdia. Quando no serviço tem um grupo de pessoas falando mal de alguém, ou falando piadas obscenas, ou matando o tempo, você está lá? Faz misericórdia. Versículo 8. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Jope era pertinho de Cesareia. Jope é cidade portuária, da onde saiu Jonas para fugir para Tarsis, de diante da face do Senhor, como se o Senhor estivesse aqui no Novo Testamento mudando a sorte da cidade de Jope. De Jope foi um profeta desobediente, mas de Jope saiu um apóstolo que obedeceu à voz de Deus. No dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta, perto do meio-dia. Subiu ao terraço, porque para fugir do burburinho, do agito da casa, das coisas do dia a dia, ele subiu para ter um a sós com Deus, para ter devoção com o Senhor. Mais uma pessoa orando neste texto. Fala em mais uma pessoa. Deus procura pessoas que estejam orando. E outra, irmãos, nós vamos aprender hoje sobre o jejum de Cornélio.
Versículo 30, diz Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum até esta hora. Versículo 3, quase a hora nona, até 3 horas da tarde. Cornélio estava em jejum até as 3 horas da tarde. Além de orar, ele orava com jejuns. Diga glória a Jesus. Quer que Deus se manifeste na tua vida, meu amado, ore e jejue. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Mais uma pessoa que no momento de oração está tendo uma experiência espiritual profunda com Deus. A igreja começou em Pentecostes. De Pentecostes até Atos capítulo 10, estimam os estudiosos que foi mais ou menos 10 anos. Os judeus foram salvos, a igreja de Jerusalém estava grande e ficou por aí. Não tinha prosperado, mas Deus não para. Diga glória a Jesus. Quando a igreja para, Deus tem que mandar anjo, não pregar o evangelho, mas dar o endereço do evangelista. Fala assim, misericórdia. Ao invés do Pedro ter ido pregar, não, tem que o anjo dizer assim, vai lá na casa do Pedro, vai lá na casa do Simão Curtidor, que é perto do mar, vai lá, viu? Ele está lá, mas pode ir. Diga glória a Jesus. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Irmãos, o Senhor quer que esta igreja cresça. Diga glória a Jesus. Já passamos pelo Pentecostes, maravilha, mas não é só isto. Há muitas pessoas precisando de salvação. Viu o céu aberto. Fala assim, eu também quero ver. Glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. E que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Pedro, levanta, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pedro vivia sobre a lei, ele guardava as ordenanças do livro de Levítico, quanto aos animais que se podia comer e os que não se podia. Irmãos, só que a revelação de Deus estava mudando, e os homens são resistentes, os homens são refratários à revelação de Deus. Fala assim, misericórdia, palavra difícil. Diga glória a Jesus. Quer dizer, uma resistência para ver o que Deus está fazendo. Irmãos, todo o trabalho de Deus visa a salvação de alguém. Deus estava fazendo uma visão simbólica para Pedro, para dizer que a lei do Velho Testamento estava abolida, tinha cessado em Cristo Jesus e começava uma nova dispensação. Segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aconteceu isso por 3 vezes e o vaso tornou-se a recolher no céu. Para Pedro tinha que ser tudo em 3 vezes, né? Negou Jesus 3 vezes, teve que confirmar o amor 3 vezes, teve que ter visão 3 vezes. A gente fala do Pedro, mas tem gente aqui que é 15 vezes, 16 vezes, 20 vezes. Fazem misericórdia. Pergunta para você, quantas vezes precisa? Diga glória a Jesus. O Senhor está falando hoje. Quantas vezes precisa? Versículo 17: estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, Jesus. Fala assim, Jesus. 3 vezes a visão, ele ainda duvida. Jesus. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Irmãos, as obras de Deus são perfeitas. 3 dias antes, Deus tinha se manifestado para o Cornélio lá, e tinha feito a obra, e tinha mandado procurar o Pedro, e os homens já estavam indo procurar o Pedro, e o Senhor já estava trabalhando na vida de Pedro, dando-lhe uma visão. Repita comigo: as obras de Deus são perfeitas. Mas o nosso Deus é surpreendente. O Senhor fala claramente que nós vamos nos surpreender com o que Deus irá fazer. O Senhor diz claramente que pessoas que nós nem esperamos que se convertam, vão se converter. O Senhor diz claramente que pessoas que que eram desta igreja e saíram, e nós nem sonhamos, vão voltar.
Acho que Deus vai ter que dar umas visão para alguns aqui, para eles já irem se convencendo disso. Faz misericórdia. Labarrada canta, labaçuda rádio conta, aliás, os caminhos de Deus são imensos. Pedro pensando na visão, pensando, e os homens já estavam lá embaixo, já tinham chegado. Para o irmão assim, pense rápido. Pense rápido, porque Deus já está operando. Diga glória a Jesus. Chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. O anjo deu até o sobrenome. Diga glória a Jesus. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo: eis que varões te buscam, levanta-te, pois desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Além de uma visão triplicada, teve que o Espírito Santo dizer. Diga glória a Jesus. Irmãos, mas esse texto também é um conforto para o nosso coração. Por quê? Se você acha que teve uma revelação de Deus e não entendeu bem, o Senhor repete, até que nós venhamos a compreendê-la. Diga glória a Jesus. Descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Diga glória a Jesus. Você precisa falar de Jesus para os seus parentes e amigos mais íntimos. Você precisa repartir a visão de Deus. Por que o anjo se manifestou a Cornélio? Porque Deus sabia que ele iria trazer a família inteira e mais os amigos. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus não chama, Deus não se manifesta a alguém para esse alguém ficar se achando grande coisa. Deus se manifesta a alguém, geralmente é um alguém falante. Diga glória a Jesus. Porque sabe que este alguém irá transmitir. Meu amado, se você é falante, então fale de Jesus só. Fala assim, só. Glória a Jesus. 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. Por isso, irmãos, que eu disse que orar e dar esmolas não é suficiente. É necessário conhecer Jesus, é necessário conhecer a palavra de Deus. Se Cornélio conhecesse o dom de Deus, como disse Jesus à samaritana, ele não teria feito isso, irmãos, porque o diabo pediu para Jesus se ajoelhar aos seus pés. Mateus 4,13, Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Diga glória a Jesus. 26, Pedro levantou dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Diga glória a Jesus. Quer dizer, eu também sou falível, também sou carnal, também sou corruptível, também sou finito. Levanta-te porque eu sou igual a você. Não há nada. O servo de Deus não recebe glória para si jamais. Toda a glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. O Cornélio nem conhecia Jesus e já era um bom evangelista. Diga glória a Jesus. E você? Pergunta, irmão, e você? E você que já conhece Jesus? Pergunta para o outro irmão agora, e você? Diga glória a Jesus. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Aqui Pedro ainda estava cheio dos seus complexos, preconceitos, as suas ideias fixas. O judeu não se misturava com ninguém. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum
ou imundo. Quer dizer que ele entendeu a visão, né? Fala assim, ele entendeu a visão. E você entendeu? Pergunta para mim, se você entendeu? Você já entendeu que a vontade de Deus é que você fale de Jesus? Você já entendeu que a vontade de Deus é que você anuncie a outros? Você já entendeu isso? Pastor, mas o meu vizinho é macumbeiro, daqueles da pesada. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Fala assim, viu? Diga glória a Deus. Ih, pastor, mas meu vizinho não é de nada, não quer nada. Nenhum homem chame comum ou imundo. Nós não temos preconceitos de judaísmo, mas temos outros, e o Senhor quer vencer todos eles, porque Deus quer salvar muitos. Pelo que sendo chamado vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? Disse Cornélio, há 4 dias eu estava em jejum, a esta hora orando na minha casa, a hora 9, 3 horas da tarde. E eis que diante de mim apareceu um varão com vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida. Na labarrada canta, lava suridias, rebarrade conta, labarrade cansunduridias, rebarrade conta, lá da hariastei, rabarrade conta, ridias, a tua oração foi ouvida. Fala para você, a tua oração foi ouvida. Na canta, lava suda, rade conta, ridias, rebarrade conta, ridias, o nosso Deus ouve e responde orações. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Deus não esquece. Fala assim, Deus não esquece. Da labarrada canta lá da sudrias, ne canta ripa rádio conta ridias, glória a Jesus. Ripa rádio conta lá da sudrias, conta ridias, lá da rádio canta sudrias, glória a Jesus. Rádio contra Ridias, dê uma salva de palmas a Jesus. Sinta lá, rádio contra Rita, rádio contra lá, rádio contra lá, rádio contra Rita, rádio contra Ridias. Reba rádio contra lá da sua rádio contra Ridiastei. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor fala assim ali para o irmão Alexandre, o marido da Aline. O Senhor diz assim, as tuas orações estão sendo ouvidas e eu vou te levantar, diz o Senhor. Rebarrar de conta, Ridias, eu vou te dar porção nova do Espírito Santo. Rebarrar de conta, Ridias, tu anunciarás a palavra a muitos e ganhará muitos, diz o Senhor. Rebarrar de canta, lava suda de conta, Ridias. Rebarrar de conta, rada canção de Ridias. Rebarrar de canta, lava suda de Hariastei. Rebarrar de conta, lava suda de Harias. Glória a Jesus. Rebarrar de conta, lava Hariastei. Glória a Jesus. O Senhor diz assim aqui para o irmão Benjamin: lá da Harias, a tua oração foi ouvida. Lá da Rádio Conta, Ridias, e tu serás abundante na minha obra, diz o Senhor. Reda Rádio Conta, Rada Canção de Ridias. Glória, glória a Jesus. A tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope a mandar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus. Nela barrada canta, o Senhor está aqui. Estamos todos presentes diante de Deus. Rebarrar de conta, lava suda de conta, ridias, glória. Louvado seja o Senhor, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado dizer. Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pouco importa o teu passado, os pecados nos quais você se meteu, pouco importa as tuas culpas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus te quer. Fala assim: Jesus te quer. Das glórias a Jesus. Lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Salvador de todos. Fala assim: de todos. Na labarrada canta Ridi Harias.
Nalabarra de conta, Rida Hariastei. Labarra de conta, Rita Harias. O Senhor diz assim para a irmã Rosilene: as tuas orações estão sendo ouvidas, eu vou te capacitar, diz o Senhor, e tu serás uma benção. Reparra de conta, lava suda de conta, Rida Harias. Lava suda de conta, lá da de conta, Ridias. Reparra de conta, lava suda de conta, lá da Haricanso, Ridias. Glória a Jesus. Anunciando a paz por Jesus Cristo. Fala para o lado, o Senhor quer te dar paz. Glória a Jesus. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Na lavarrada canta Rideas. Na lavarrarias, o Senhor quer hoje curar de depressão, curar de doença do pânico, o Senhor quer curar de estresse, o Senhor quer curar de opressão, de acusação, de condenação. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nós somos testemunhas de todas as coisas que Ele fez. Falo assim, nós somos testemunhas, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este Deus ressuscitou ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Glória a Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo para todos sempre. Ele tem poder sobre todas as coisas. Não a todo o povo, mas às testemunhas que antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, e depois que ressuscitou dos mortos. Jesus ressurreto não aparecia a todos, aparecia só para os que o criam. Assim é também hoje. Você quer que Jesus faça uma obra na tua vida, você precisa crer. Jesus quer se manifestar a você. Fala assim, tem que crer. Diga glória a Jesus. As testemunhas, repita comigo: Deus só concede o Espírito Santo para quem se dispõe a testemunhar. Jesus não concede o Espírito Santo para os mudos, os calados, os tímidos. Não, meu amado, tem que ser testemunha de Jesus. E nos mandou pregar ao povo. Falam assim, Jesus nos mandou pregar e testificar que Ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e deste dão testemunho todos os profetas, de todos os que creem nele receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Falam assim, Jesus te perdoa. Canta Rida Harias, e dizendo Pedro essas palavras ainda, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ladahada canta, lava sudahada conta, Rida Harias. Na lavahada canta, lava Harias, o Senhor quer te encher do Espírito Santo. Sundi canta, lava Harias, o Senhor quer batizar no Espírito Santo. Abre o teu coração. Na lavahada canta, Rida conta, lava Harias, glória a Jesus. Abra a tua alma, abre o teu espírito. A palavra não é teórica. Pedro pregava e o Espírito Santo se manifestou. Glória a Jesus. Lá canta, lá da Harias, glória a Deus. Senhor amado, batiza vidas no Espírito Santo aqui, Senhor, em nome de Jesus. Completa a obra, Senhor amado. Quantos há que se converteram há um tempo razoável e ainda não receberam esta bênção? Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre cada um, Senhor amado, vai operando poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Lá da Hariastei, glória a Jesus. E os fiéis que eram da circuncisão, quer dizer, os judeus convictos, ortodoxos, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Fala para o irmão assim, até sobre você, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito, de Joel 2, 28 e 29. O Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre todos, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus.
Essas línguas que você ouve são línguas do Espírito Santo, com base neste texto e em outros tantos. É o mesmo Deus que opera hoje, operou ontem, operou sempre e vai operar continuamente. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer te levantar como testemunha de Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que também como nós receberam o Espírito Santo? Mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Caíram todas as barreiras. Jesus tinha dito a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui Pedro estava usando dessas chaves para abrir a porta da salvação aos gentios. Cornélio, ele era simpatizante do judaísmo, ele não era nem judeu e nem prosélito. Prosélito quer dizer um gentil convertido ao judaísmo. Não, Cornélio era completamente gentil e o Senhor o salvou. Diga glória a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é para todos. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Senhor, vai retirando, meu Deus, a incredulidade, vai retirando os bloqueios e faz grande obra, Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo.